Bom dia. Bom dia. É um prazer estar novamente com os queridos, para nós juntos estudarmos a palavra do Senhor sobre este assunto que nós começamos ontem à noite. Jesus, o Supremo Sacerdote. E ontem à noite nós vimos que Jesus Cristo, Ele é ao mesmo tempo o templo, o tabernáculo, Ele é o sacrifício e Ele é também o sacerdote. Aquilo que templo, que sacrifício e sacerdote faziam no Antigo Testamento, que era providenciar, promover um ponto de encontro entre Deus e os homens, Jesus faz. Jesus, porém, não é apenas um sacerdote ou o sumo sacerdote, mas Ele é apresentado como o supremo sacerdote. E o sacerdócio do Senhor Jesus, nós vimos também ontem à noite que Ele é absoluto, que Ele é puro, que Ele é eterno e que Ele é revelador. Ele é absoluto, pois Ele fez de maneira completa todas as coisas. Nós estamos, o seu povo, nós estamos absolutamente resgatados pelo sangue do Cordeiro. Totalmente, não há nenhum resíduo deixado para trás. Portanto, o sacerdócio do Senhor Jesus, Ele é absoluto. Não apenas Ele é absoluto, mas Ele é também puro, pois o Cordeiro de Deus, Deus encarnado em homem, totalmente sem mácula, totalmente sem defeito, o Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Ele é um sacerdócio também puro, não apenas absoluto e puro, mas Ele é eterno. Jesus não é apenas aquele que nos resgatou, mas que mantém o nosso resgate em toda a eternidade. Enquanto Deus for Deus, nós estamos salvos. E não apenas é absoluto, não apenas é puro, não apenas é eterno, mas Ele é revelador. Todas as coisas foram reveladas em Jesus. Nós não vemos todas as coisas, porque nós vemos como em um espelho, porque existe ainda névoa no ar. Mas todas as coisas estão reveladas no Senhor Jesus. Ontem, portanto, nós vimos sobre este sacerdócio do Senhor Jesus em uma perspectiva bíblica, teológica e eu diria doutrinária, ou seja, um conjunto de entendimento bíblico que possui significado, que possui uma capacidade de instruir, de orientar e de esclarecer. Hoje pela manhã, pela graça de Deus, nós iremos refletir sobre o sacerdócio do Senhor Jesus numa perspectiva bíblica, porém mais vivencial, mais aplicada. E a pergunta que nós tentaremos responder nesta manhã é justamente esta: quais são algumas das principais implicações do sacerdócio do Senhor Jesus para a sua e para a minha vida, para a vida da igreja e para a existência do universo hoje em nossos dias? Existe uma grande diferença entre um conhecimento intelectual, por que não dizer um conhecimento teológico, e a vivência. Existe uma diferença, talvez até mesmo, em alguns momentos, um abismo entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós praticamos em nosso dia a dia. E é da nossa natureza humana caída nós crermos em muitas coisas que nós não vivemos. Não apenas crermos, nós esclarecermos e até ensinarmos coisas que nós não praticamos. Portanto, a minha intenção nesta manhã é fazer uma junção entre aquilo que verdadeiramente nós cremos. O Senhor Jesus, Ele é o supremo sacerdote. Ele é totalmente puro, Ele é totalmente digno, o seu ministério é eterno, porém isso traz implicações, isso traz um desafio para a sua vida, para a minha vida, especialmente para a vida da igreja em nossos dias. Portanto, abra comigo a sua Bíblia nesta manhã em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, nós leremos a partir do versículo 13. Fiquemos de pé uma vez mais, para lermos juntos a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículos 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor:
e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Versículo 14, leiamos juntos, uma vez a mais. Versículo 14: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Oremos ao Senhor. Ó Pai, nós oramos ao Senhor uma vez mais nesta manhã com ações de graças, porque o Senhor já fez todas as coisas, porque o Senhor é Pai maravilhoso, é Criador de todo o universo, é o resgatador das nossas vidas, é aquele que mantém controle absoluto sobre tudo e sobre todos. O que nos leva a esta conclusão que nós temos a cada dia em nossas vidas: nós dependemos do Senhor. Dependemos do Senhor para todas as coisas e também para esta, para ler a Tua Palavra, compreender a Tua Palavra, ver o significado da Tua Palavra, aplicá-la em nossas vidas e traduzi-la para a maneira como nós olhamos, nos relacionamos, falamos, nos comportamos, pensamos, transmitimos valores. O nosso desejo sincero nesta manhã é o que o Senhor continue fazendo aquilo que o Senhor tem feito neste encontro da fé reformada, que o Senhor continue esclarecendo a nossa mente e aquecendo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus, amém, Deus. Vocês podem se assentar, queridos. Mantenham comigo, por favor, suas Bíblias abertas em Hebreus, no capítulo 4. Quais são as implicações do sacerdócio do Senhor Jesus para a vida da igreja, a sua vida e a minha vida nos dias de hoje? E há diversas implicações, há mais de 20 grandes implicações. Eu escolhi apenas 3 para partilhar com os irmãos nesta manhã. Uma implicação missiológica, uma implicação eclesiológica e uma implicação pessoal. E nós encontramos evidências dessas 3 implicações, a missiológica, eclesiológica e pessoal, no texto em que nós lemos. Porque no capítulo 4 dessa carta aos Hebreus, logo no versículo 2, nós lemos: pois as boas novas foram pregadas também a nós. E este capítulo 4 começa trazendo essa implicação, este reconhecimento de que nós somos igreja porque nós ouvimos as boas novas. Mais do que isso, não apenas nós ouvimos as boas novas, mas elas foram proclamadas. E a expressão grega aqui para pregadas é esta pregação verbalizada. É quando alguém abre a sua boca e fala de maneira clara, inteligível, culturalmente aceitável, de maneira de compreensão, ou seja, compreender na sua própria língua e cultura esta verdade de Deus, que aqui ela é expressa como boas novas, que nós encontramos em todo o Novo Testamento como sendo o Evangelion, que é o Evangelho do Senhor Jesus. E esta verdade aqui enfatizada, ela é enfatizada em toda a palavra. A verdade de Deus precisa ser proclamada. E eu creio que essa é a primeira implicação que eu gostaria de trazer para os irmãos aqui nesta manhã. A mensagem do Cristo vivo deve ser proclamada, deve ser vivida, deve ser compreendida, mas deve ser proclamada também. É preciso abrir a boca
e de uma maneira inteligível falar quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Este é o Evangelho de Deus. O reconhecimento aqui do autor dessa carta é que nós somos igreja, nós somos salvos, nós fomos resgatados, porque as boas novas foram a nós proclamadas. Nós estamos aqui em Manaus, nós somos igreja, nós somos salvos, porque um dia chegou até aqui em nosso meio a palavra de Deus. Estive recentemente em um encontro em que foi falado sobre a atuação da Visão Mundial, e o fundador da Visão Mundial, fiquei impressionado em saber, ele fazia cruzadas evangelísticas em Manaus na década de 60. Década de 60, ou seja, nós temos mais de 2.000 igrejas em Manaus. Nós somos milhares e dezenas de milhares de crentes no Senhor Jesus em Manaus. Mas um dia, esta mensagem, as boas novas, ela foi proclamada, verbalizada, trazida à nossa mente, ao nosso coração, já há muitas gerações. A primeira implicação, quando nós nos aproximamos do supremo sacerdócio do Senhor Jesus, é justamente esta: é nós reconhecermos que a mensagem do Cristo vivo, ela deve ser proclamada. Em uma perspectiva teológica bíblica, eu creio que a mensagem do Cristo vivo deve ser, em primeiro lugar, compreendida, em segundo lugar, vivida, e em terceiro lugar, proclamada. E a ênfase desse texto é justamente esta: pois as boas novas foram pregadas, proclamadas, verbalizadas também a nós. Em toda a palavra de Deus há essa grande ênfase de que estas boas novas elas foram feitas, foram desenhadas, foram organizadas com a mensagem de Deus, sobre a verdade de Deus, com uma natureza missionária. Ou seja, elas não podem ser contidas, não podem ser apenas compreendidas e nem vividas. Elas foram feitas para serem proclamadas. E quando nós pensamos na proclamação das boas novas, que é justamente a igreja vivendo parte da missão de Deus, há duas dimensões que eu gostaria de trazer à mente, ao coração dos irmãos nesta manhã. Duas dimensões missiológicas quanto às boas novas, quanto ao Evangelho. A primeira é justamente aquele que nos envia a pregá-la. Quem nos envia a pregar as boas novas? E a segunda dimensão é o conteúdo dessa pregação. Ou seja, quem nos envia, nos impulsiona, nos lança a falar sobre as boas novas e o que de fato nós precisamos proclamar. Qual é o conteúdo desta pregação? Quanto àquele que nos envia a proclamar, abra rapidamente a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 28, esse texto que nós conhecemos tão bem, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, nós lemos: Jesus, aproximando-se, falou-lhes aos 11 discípulos, dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de quem, irmãos? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar o que, queridos? Todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui 4 ênfases com derivações da expressão grega pantal, panton, que é esse todo, que é esse tudo. O Senhor Jesus está dizendo toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas e todos os dias. 4 repetições, de uma maneira a essa mensagem ser transmitida a todos os povos. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção sobre quem nos envia a transmitir essa mensagem. É o próprio Senhor Jesus. Ele diz: toda a autoridade me foi dada. A expressão grega exousia para autoridade aqui não é a expressão poder, não está ligada à capacidade, está ligada a direito. Capacidade de realização muitos a têm, mas o direito
de enviar a sua igreja a pregar a sua mensagem, só o Senhor Jesus. E ele diz aqui: toda a autoridade me foi dada. Ele tem todo o direito nos céus e na terra, não apenas de encarnar a mensagem do Deus vivo, mas de nos enviar a pregar essa mensagem. E quando nós pensamos sobre isso, nós precisamos entender um pouco sobre essa teologia bíblica de autoridade espiritual que está aí, especialmente na América Latina, de cabeça para baixo, como se a igreja tivesse autoridade espiritual para fazer qualquer coisa. Então a igreja agora ela se imbui e se coloca nesta posição de decretar, de declarar, de fazer acontecer o que ela deseja. Parece-me que a teologia bíblica de autoridade espiritual é justamente o contrário. Parece-me que essa teologia bíblica nos mostra que quem tem autoridade não é a igreja, é Jesus. E é o Senhor Jesus quem confere autoridade à igreja. Portanto, a autoridade da igreja é a autoridade de Jesus. E a igreja, como igreja de Jesus, ela tem autoridade apenas para fazer uma coisa, e uma coisa apenas: a vontade de Deus. Portanto, nós somos revestidos da autoridade e enviados na autoridade de Jesus para fazermos apenas uma coisa, que é justamente a vontade de Deus. O Senhor Jesus diz: toda a autoridade me foi dada, então vocês devem ir e fazer discípulos em todas as nações. Todas as nações. Me impressiona perceber que essa mensagem foi transmitida, essa ênfase, esse comando foi dado há 2000 anos atrás. E quando nós pensamos nas nações, nos povos linguística e culturalmente definidos, nós somos surpreendidos, porque hoje nós temos ainda mais de 6.000 povos no mundo que não conhecem o Senhor Jesus. Mais de 6.000 povos. Apenas no Brasil nós temos 103 etnias indígenas que não conhecem o nome do Senhor Jesus. 103, boa parte aqui na região amazônica. Nós temos entre 6 a 10 mil comunidades ribeirinhas sem uma igreja evangélica. Nós temos em nosso país cerca de 2.000 comunidades quilombolas sem uma igreja evangélica. Nós temos em nosso país mais de 700.000 ciganos da etnia Calon que não ouviram o evangelho em sua própria língua. Nós temos em nosso país mais de 9 milhões de surdos e apenas menos de 1% se declara crente no Senhor Jesus. Então, apesar dessa mensagem claríssima do Senhor Jesus, de nós verbalizarmos as boas novas, essa mensagem foi dada, esse comando foi dado há 2000 anos atrás. Parece que nós ainda não o entendemos, não o vivenciamos de maneira plena em nossos dias. O Senhor Jesus nos disse que Ele tem toda a autoridade. Devemos evangelizar todas as nações e fazer discípulos dessas nações, ensinando-os a guardar todas as coisas. E quando eu leio, e está aqui meu professor de evangelismo, professor Elias Medeiros, então o que eu sei de evangelização aprendi com você, não é? Que eu não sei porque eu dormi um pouco na sala de aula. Mas foi uma bênção. Me lembro bem, na época do seminário, quando era falado pelo professor Elias quanto ao que ensinar aquele que agora vem ao Senhor Jesus, que é o novo convertido. E parece-me que o Senhor Jesus coloca uma ênfase geral que devemos ensinar todas as coisas. Agora, no meio de todas as coisas, eu pessoalmente entendo que há 3 ênfases, de 3 ensinos que não podem faltar, repetidos pelo Senhor Jesus exaustivamente. O primeiro é amar a Deus, o segundo é amar ao próximo, o terceiro é fazer discípulos. Parece-me que de todas as coisas, essas 3 não podem faltar: amar a Deus, amar ao próximo e fazer discípulos. Porém, essa tarefa é pesada demais. O Senhor Jesus nos ensina e nos comissiona, mas é pesada demais alcançar todas as nações, pregar todo o evangelho, ensinar todas as coisas. Como fazer isso? E a resposta vem no último versículo de Mateus 28: e eis que estou convosco todos os dias. É possível isto acontecer porque nós não estamos sozinhos. O Senhor Jesus está conosco todos os dias. Portanto, esta é a primeira dimensão quanto à evangelização, a proclamação das boas novas, que eu gostaria de refletir com os irmãos. Quem nos envia?
E quem nos envia é o próprio Senhor Jesus. A segunda dimensão é justamente o que somos enviados a proclamar. Qual é o conteúdo desta proclamação? E eu gostaria que você abrisse rapidamente a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1. E permaneça com a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 1. E nós veremos rapidamente sobre esse conteúdo da proclamação do Evangelho. Meus irmãos, eu creio que a maior barreira, eu gostaria de enfatizar esse ponto, eu creio que a maior barreira para a evangelização é a má compreensão do que é o Evangelho. E eu tenho entendido que a partir do liberalismo teológico da década de 50 e 60 na América do Norte, que influenciou de maneira ampla a América Latina, passou-se naquela época a igualar evangelho e igreja em um reducionismo teológico, em uma humanização dessa perspectiva teológica bíblica. Passou-se a pensar que evangelho e igreja são a mesma coisa. E eu entendo que esse reducionismo teológico, que este erro teológico, não apenas influenciou a América Latina na década de 60, mas influenciou o pensamento evangélico coletivo ainda em nossos dias. Nós pensamos de certa forma, em certa medida, ainda em nossos dias, que evangelho e igreja são a mesma coisa. Quando alguém diz que o evangelho está entrando na região amazônica, essa pessoa está pensando que a igreja, os missionários estão entrando na região amazônica. Não é assim, meus irmãos? Quando alguém diz que o evangelho está sendo perseguido na China, o que se pensa é que a igreja, os crentes, estão sendo perseguidos na China, porque neste nosso imaginário coletivo evangélico, igreja e evangelho são a mesma coisa. E para mim, esta má compreensão do que é o evangelho é a maior barreira para a evangelização. Pois me acompanhe, se eu penso que o evangelho é a igreja, ao evangelizar, eu irei proclamar a quem? Irei proclamar a igreja. E é por isso que muitas vezes nós proclamamos as nossas igrejas, as nossas denominações, os nossos pregadores, os nossos teólogos, os nossos missionários, pensando estarmos assim evangelizando. Não me entendam mal, não há nenhum pecado em você proclamar a sua denominação, a sua logomarca, o seu slogan, o seu pregador, o seu missionário, o seu presidente da igreja. Não há nenhum pecado necessariamente nisso, mas isso não é evangelização, porque a igreja não é o evangelho é outra coisa. E nós vemos, entre tantas explicações paulinas, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 1, o que é o Evangelho. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, como ele se apresenta, irmãos? Servo de Jesus Cristo. Interessante que Paulo, ele tem sua identidade definida por sua relação com Jesus Cristo. Ele não diz: eu sou Paulo, o apóstolo, não sou Paulo, plantador de igrejas, eu sou Paulo, servo de Jesus. Parece-me que aquilo que deve definir a nossa vida não é o nosso ministério, mas é a nossa relação com Deus. Então eu sou Paulo, servo de Jesus. Agora eu tenho um chamado, um trabalho, um ministério. Eu sou chamado para ser apóstolo e sou separado para o Evangelho de Deus. Essa expressão idiomática paulina, o Evangelium tuteu, o Evangelho que é de Deus, que pertence a Deus, foi formulado por Deus. Ela é apresentada também aqui, o Evangelho de Deus. No versículo 2 em diante, Paulo vem agora a explicar o que é o Evangelho, ou em outras palavras, quem é o Evangelho. Ele diz: Evangelho, acompanhe comigo o versículo 2. Evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, o Evangelho foi prometido por Deus. Versículo 3. Com respeito, ou seja, qual é o conteúdo do Evangelho? Com respeito à igreja, irmãos, é isso que diz o texto? Com respeito a seu filho,
o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Para não deixar dúvida, Paulo termina dizendo: a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Quem é o Evangelho, irmãos? É Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, pregar o Evangelho é pregar Jesus. Viver o Evangelho é viver Jesus. Entender o Evangelho é entender Jesus. Rejeitar o Evangelho é rejeitar Jesus. No momento em que nós alinhamos a nossa teologia à verdade bíblica e nós passamos a entender que nós não somos o Evangelho, mas o Evangelho é o Senhor Jesus, ao evangelizar, nós falaremos do Senhor Jesus. E evangelizar é algo simples. Basta você falar quem é Jesus e o que Ele fez por nós, e você está evangelizando. Eu creio que nós precisamos aprender a falar menos sobre nós mesmos e mais sobre o Senhor Jesus. Nós precisamos aprender a exaltar menos as nossas denominações e preferências e mais o Senhor Jesus. Nós precisamos aprender a colocar menos em evidência as nossas logomarcas e o nome acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. Uma má compreensão teológica e bíblica quanto ao conteúdo do Evangelho nos leva também a uma equivocada evangelização. Me lembro que há alguns anos atrás, vários anos atrás, estive falando em uma conferência missionária em uma igreja norte-americana, uma igreja bem missionária, e passei ali o sábado e domingo com aquela igreja, uma igreja forte, uma igreja com quase 100 missionários em trabalhos transculturais. E ali passei aquele final de semana. Na segunda-feira pela manhã, o pastor efetivo da igreja, ele disse: Ronaldo, eu gostaria de lhe conduzir ao aeroporto, porque nós não tivemos tempo para conversar, e eu gostaria de ter alguns minutos com você. Ele me pegou no local onde eu estava hospedado e me levou até o aeroporto, que demoraria uns 40 minutos. E ali então nós tivemos um tempo de conversa, uma boa conversa. E ele, apesar de ser um pastor de uma igreja extremamente missionária, um homem já idoso e extremamente preparado, era também um homem muito humilde. E aquele pastor, sozinho comigo em seu carro, ele disse: Ronaldo, quero lhe fazer uma pergunta que eu faço aos pregadores que passam pela minha igreja. Você viu alguma coisa na igreja que a gente poderia melhorar? E eu falei com ele: passei, pastor, apenas o sábado e domingo com os irmãos. Eu vi boas coisas. Os irmãos são uma igreja muito acolhedora, uma igreja bíblica e uma igreja missionária. E ele disse: Ronaldo, eu sei, sou pastor da igreja há mais de 30 anos, isso eu já sei. Eu quero saber se você viu alguma coisa que nós poderíamos melhorar. E meus irmãos, eu havia visto, mas com aquele jeito constrangido brasileiro, que não é muito direto em suas respostas, eu fiquei sem saber como falar. Eu disse: pastor, as coisas são muito boas. E ele me apertou: Ronaldo, alguma coisa você viu que nós poderíamos melhorar? Eu faço a pergunta a todo pregador que passa pela igreja. E eu então abri meu coração e disse: pastor, eu vi algo que chamou minha atenção e que eu acho que poderia melhorar. É o boletim da igreja. O pastor quase teve um ataque cardíaco na direção daquele carro. Eu não sabia, mas o boletim da igreja era a menina dos olhos daquele pastor. Ele havia nomeado a comissão com 10 pessoas anos atrás, apenas para preparar a cada domingo o boletim da igreja. E o boletim da igreja era um boletim diferenciado. Na verdade era um livreto, 12 folhas, 24 páginas, papel couché em 4 cores. Na capa do boletim da igreja havia uma foto do templo principal e uma foto da face do pastor principal, que era ele, tridimensional. Em qualquer posição que você colocava o boletim, o pastor olhava para você. Era um negócio diferente. E quando eu falei, eu vi algum problema no boletim da igreja, o pastor ficou tão assim, abatido, que ele parou o carro. E ele parou o carro, colocou a mão no banco de trás, e ele pegou o quê? O boletim da igreja, e disse: Ronaldo, me aponte aqui, seria um erro ortográfico, eu vou chamar a atenção daquela comissão, não é possível, 10 pessoas não fazem o trabalho direito. Eu falei: não, pastor, aqui o negócio é bonito demais, nunca havia visto o boletim tão impressionante.
Na verdade, me impressionou que eu levei para o local que eu estava hospedado e eu li o boletim inteiro, 24 páginas. E eu reli o boletim inteiro e eu percebi uma coisa, que o boletim da igreja fala sobre tudo. Fala sobre a igreja, os pastores da igreja, missionários da igreja, projetos da igreja, ação social da igreja. Fala sobre todas as coisas da igreja, mas não cita nessas 24 páginas, uma única vez, o nome do Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus. Uma única vez. Mas eu completei dizendo, essa crítica poderia muito bem ser aplicada a uma igreja brasileira em meu país. Não é algo que é aplicado apenas em seu contexto aqui nos Estados Unidos, mas poderia muito bem ser aplicada esta crítica a uma igreja brasileira. Nós muitas vezes estamos encantados demais conosco, e nós precisamos nos encantar ainda mais com o Senhor Jesus. O Evangelho, que é o Senhor Jesus, ele precisa ser compreendido, e só o faremos, só o compreenderemos na palavra de Deus. Precisa ser vivido, e nós devemos fazê-lo em nosso dia a dia, e precisa ser proclamado, e devemos fazê-lo do outro lado da rua e do outro lado do mundo, com prioridade, segundo Romanos capítulo 15, versículo 20, para aqueles que nada ouviram do Evangelho do Senhor Jesus. E ainda muitos. Eu mencionei ontem do norte do Iraque, estava ali dando treinamento a um grupo de missionários em uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes e apenas 30 crentes no Senhor Jesus. Mais de 1 milhão de habitantes e apenas 30 crentes no Senhor Jesus. E isso não é uma exceção naquela parte do mundo. O Evangelho, que é o Senhor Jesus, ele deve ser comunicado e proclamado a todos os povos, e ele é desenhado para ser compreendido por todas as culturas. Por isso nós poderíamos dizer que este Evangelho, que é o Senhor Jesus, em primeiro lugar, ele é supracultural, porque é ele quem explica o homem em cultura, e não o contrário. Portanto, o Evangelho, que é o Senhor Jesus, ele é supracultural, mas não apenas supracultural, ele também é multicultural, pois ele traz ao redor do Senhor Jesus pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. É supracultural, é multicultural, mas ele é também intercultural, porque essas pessoas que vêm ao redor do Senhor Jesus, elas dialogam, elas têm comunhão, elas vivem juntas. Portanto, ele é intercultural, não apenas isto, mas ele também é cultural, pois Jesus, ele se encarnou em nossa história, em nossa cultura, de maneira que poderia ser visto, e poderiam conversar com ele, nós podemos ouvir a sua voz, na nossa língua, no nosso coração, na nossa cosmovisão. Este Evangelho, que é Jesus, portanto, é supracultural, é multicultural, é intercultural, é cultural. Mas este Evangelho também é transcultural, precisa ser levado de uma cultura para outra cultura, e foi desenhado dessa forma. Mas não apenas é supracultural, multicultural, intercultural, cultural e transcultural, mas por fim este Evangelho é também contracultural. Porque ao vivermos o Evangelho do Senhor Jesus, nós andamos em boa medida na contramão da nossa própria cultura. O Senhor Jesus, o Evangelho vivo de Deus, quem nos enviou a pregar, é aquele que tem toda a autoridade. O que é pregar? O Evangelho, as boas novas, e o Evangelho é o Senhor Jesus. Segunda implicação, para entendermos e vivenciarmos Jesus como supremo sacerdote. A primeira é esta: a mensagem do Cristo vivo deve ser proclamada. Diga comigo, proclamada. Fraco demais, irmãos. Proclamada. Deve ser proclamada. A segunda implicação, que eu entendo que é mais eclesiológica, é que a fé em Cristo como supremo sacerdote, ela é possível. Ela é possível. Capítulo 4, versículo 14, nós lemos: apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos,
Apeguemos-nos com firmeza. A expressão grega kratomeno é a mesma expressão utilizada para alguém que segura um bebê recém-nascido em seus braços em tempos de tempestade. Quando a tempestade está soprando com intensidade e você tem algo precioso como um bebê recém-nascido em seus braços e você segura com firmeza para não deixar escapar, para não deixar cair. E essa aqui é a exortação, Hebreus capítulo 4, versículo 14: apeguemos-nos com toda firmeza à fé que processamos. E nós só nos apegamos com firmeza à fé que nós processamos porque Jesus é o supremo sacerdote. Ele é o ponto de encontro eterno e inquestionável entre Deus e os homens. Portanto, crer no Senhor Jesus, crer em Deus, a fé que nós temos, ela é possível. Por que eu digo que esta implicação é eclesiológica e não individual? É porque eu entendo que a ênfase dada nas Escrituras, para nos apegarmos a essa confissão de fé, a nossa crença, a nossa convicção de quem é Deus e o que Ele faz por nós, ela é, em certa medida, um exercício coletivo, comunitário, da igreja e não apenas do indivíduo. Em Atos capítulo 2, nós vemos algumas marcas deste viver da igreja, algumas marcas dessa eclesiologia também não apenas compreendida, mas vivida. Essa igreja, ela tinha a sua fé alimentada, ela cria mais em Deus, porque ela vivia em comunhão, ela orava, ela lia e entendia a palavra, ela tinha diaconia, uma ajuda àqueles que estavam ao seu redor, ela proclamava a palavra de Deus e ela tinha louvor ao Senhor. 6 marcas de uma igreja neotestamentária: comunhão, oração, palavra, diaconia, proclamação e louvor. Portanto, eu entendo que em certa medida esta fé, ela é um exercício individual. Você, como indivíduo que tem nome e história, você crê em Deus. Mas em outra medida, esta fé é um exercício também coletivo. Como igreja, nós nos ajudamos a crer mais em Deus. A comunhão, na verdade, não é apenas um exercício prático, mas eu entendo que é um exercício de fé. A comunhão não é apenas uma maneira de nos organizarmos e a cada semana ou domingo nos reunirmos para cantar, orar, ler a palavra juntos. Eu creio que à medida que nós estamos com aqueles que amam o Senhor Jesus, nós passamos também a amar mais o Senhor Jesus. À medida que nós estamos com aqueles que seguem e creem no Senhor Jesus, nós passamos também a seguir e crer cada vez mais no Senhor Jesus. Portanto, comunhão, oração, palavra, diaconia, proclamação e louvor são marcas de uma igreja que persegue e abraça a sua fé no capítulo 2 de Atos. Capítulo 4 aos Hebreus, versículo 14: apeguemos-nos com firmeza, toda firmeza, a fé que processamos. E se nós lermos aqueles versículos que nós lemos juntos, nós veremos algo surpreendente. Só é possível, e eu repito, só é possível nós nos apegarmos à nossa fé, porque Jesus é o supremo sacerdote, porque Ele realizou todas as coisas, e Ele se tornou o único caminho, e não apenas o único caminho, mas aquele que mostra qual é o caminho. Jesus não é apenas o caminho, mas é o sinalizador do caminho. Eu lembro, não sei se Rossana, minha esposa, ela se lembra, mas muitos anos atrás, quando nós fomos para a África trabalhar com a etnia Concomba, nós chegamos lá em 1993 e em 94 Rossana estava grávida da nossa primeira filha, a Viviane. Ela estava ali com seus 8 ou 9 meses já de gravidez. Nós estávamos em um local bastante remoto, no interior daquele país de Gana, em uma região chamada Mamicrobó. Em Mamicrobó não havia quase estradas, e ali a nossa caminhonete passava por cima de pedras, etc. E havia uma grande planície, e essa planície com aquela terra vermelha, ela então se avizinhava a um lago, e nesse lago havia então uma balsa, e só entrava ou saía daquela região de balsa.
E nós estávamos já há algum tempo naquela região de Mamicrobó, e era uma região, uma época de chuva forte, e a chuva começou a cair 1 dia, 2 dias, 3, 4 dias. E nós pensamos, temos que sair, porque senão a Rossana vai dar a luz aqui em uma aldeia isolada, temos que tentar chegar à capital. Então ali, nós entramos em nossa caminhonete, nós passamos por uma região vasta e chegamos até bem perto daquele lago, onde nós obrigatoriamente tínhamos que tomar aquela balsa para seguir e chegar a uma estrada que nos conduziria então até a capital Accra. Porém, aquela região de terra vermelha estava, ou se transformou, em um atoleiro. E naquele atoleiro havia caminhões, caminhonetes, todo mundo atolado, ninguém passava, e a balsa estava lá, do outro lado, talvez a uns 2,5 km de atoleiro. E a balsa sairia talvez em 1 ou no máximo 2 horas, e seria a única balsa daquela semana. Nos vimos naquela situação difícil. Não apenas Rossana grávida, se aproximando do 9º mês, não apenas aquele atoleiro, não apenas a urgência daquela balsa, mas pior, chovia de maneira terrível ao longo daquele dia e a gente não enxergava nada. Eu tive que ir a pé, olhar e ver onde está a balsa, voltar, mas não conseguíamos enxergar. Os africanos muito hospitaleiros e muito colaboradores, eles viram nossa situação, a Rossana, então com aquela barriga enorme, de 9 meses, eles se compadeceram de nós, e eles falaram, faça o seguinte, você dá uma ré em sua caminhonete, e você vem com toda a velocidade, e nós vamos aqui fazer como se fosse uma fila, e nós vamos aqui mostrando a direção. Você não consegue enxergar onde está a balsa, mas você vai conseguir enxergar alguns de nós, e nós vamos mostrando aqui com o nosso braço a direção, e você vai colocando o seu carro naquela direção. Era assim quase uma missão meio impossível, mas pela graça de Deus nós fomos. E impressionante, no meio daquela chuva torrencial, aqueles africanos desconhecidos estavam lá dizendo, é para cá, eu colocar o carro naquela direção, mas aquela lama, atoleiro, o carro deslizava, ia em outra direção, até que eu vi um outro africano dizendo, é para cá, eu alinhava o carro, e nós chegamos até a balsa. Fomos ali, chegamos em Accra, poucos dias depois, Rossana deu a luz, ali a Vivi, tudo correu bem. E até hoje sou grato a Deus por aqueles africanos que nos mostraram a direção. Em certa medida, de alguma maneira, é isso que o Senhor Jesus faz. Não apenas Ele é o único caminho, mas Ele sinaliza o caminho. Não apenas Ele é a razão da nossa fé, mas Ele nos dá o caminho e a maneira de crer. No Senhor Jesus, como corpo, nós crescemos na nossa convicção de que Deus é Deus e de que Jesus é tudo em todos. Portanto, a primeira implicação é justamente esta: a mensagem do Cristo vivo deve ser proclamada. A segunda implicação, a fé em Cristo, supremo sacerdote, ela é possível, porque Jesus Cristo é o supremo sacerdote. E a terceira implicação é justamente essa que nós lemos também: Jesus conhece as nossas fraquezas e nos fortalece. Na verdade, nós estamos aqui nos baseando apenas naqueles versículos que nós lemos, capítulo 4 aos Hebreus, mas no capítulo 5 nós lemos todas estas coisas repetidas, e é especialmente essa ênfase: Jesus conhece as nossas fraquezas. Como supremo sacerdote, que foi o sacrifício encarnado, Ele não pecou, mas Ele conviveu em um ambiente de pecado. Ele não caiu, mas Ele conviveu com pessoas que caíram. Ele não cometeu pecado, mas Ele se compadece daqueles que caem. Portanto, Jesus, Ele conhece como supremo sacerdote as nossas fraquezas. Meus irmãos, olhem bem para mim nesse momento e reflitam comigo. Talvez esta seja uma das mensagens mais consoladoras de todo o Novo Testamento. O Senhor Jesus encarnado, Ele conhece a fraqueza do seu coração e se compadece de você. Versículo
15 do capítulo 4 nos diz: o sumo sacerdote conhece nossas fraquezas, e aqui encontramos o termo, e se compadece. Capítulo 4, versículo 16, aqui uma revelação impressionante no versículo 16, que existe um trono de graça do qual, nos aproximando, acharemos força nos momentos de fraqueza. Portanto, parece que o assunto aqui no versículo 15 e versículo 16 é o seguinte: nós somos salvos, nós pertencemos a Cristo, Jesus é o supremo sacerdote, mas enquanto estamos nesta vida e neste mundo, nós teremos fraquezas. Mas este que é o supremo sacerdote, ele conhece a fraqueza do seu coração, ele se compadece e ele nos fortalece no trono de graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para mim, essa é uma das mensagens mais consoladoras de todo o Novo Testamento. O supremo sacerdote, ele esteve entre nós, em corpo, em sangue, em carne, pisando nessa terra, conheceu de perto as nossas fraquezas, se compadece de nós, e existe um trono de graça. Esse negócio, às vezes, a gente não consegue compreender esses mistérios, mas existe um trono de graça, do qual nós podemos nos aproximar e sermos fortalecidos no Senhor Jesus. No Senhor Jesus. Há algumas subimplicações aqui igualmente importantes. Eu gostaria de trazer duas. As nossas fraquezas são conhecidas e previstas. Ninguém é forte em todas as coisas e ninguém é fraco em todas as coisas. Não sei se vocês conhecem o livro de Foster, Dinheiro, Sexo e Poder, mas em sua introdução ele diz justamente isso: ninguém é fraco em todas as coisas, mas também ninguém é forte em todas as coisas. Todos nós possuímos áreas potencialmente fracas, todos nós. Talvez sejam áreas públicas, e eu gostaria de falar com você de uma maneira bem pessoal, bem aproximada nesse momento. Talvez a fraqueza do seu coração seja pública, é um temperamento explosivo e todo mundo percebe e olha por você e já te aconselhou, mas você não consegue se conter. Talvez sejam fraquezas íntimas, desconhecidas pelos outros. Nem o marido, nem a esposa, nem o amigo, nem aquele que está ao seu lado nesse momento conhece as fraquezas íntimas do seu coração. Mas o certo é que todos nós as temos, fraquezas em potencial, e nós temos diferentes fraquezas em diferentes momentos da vida. Em Efésios capítulo 2 nós vemos algo que é também impressionante. O apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 1 que nós somos eleitos em Deus, salvos em Cristo, e estamos nas mãos do eterno Pai. Mas no capítulo 2, escrevendo aos Efésios, ele diz que há três forças que ainda lutam contra nós: a carne, o mundo e o diabo. Parece que este contraste ele é impressionante. Nós somos eleitos e salvos, e nós estamos na mão do Todo-Poderoso Deus. Mas, enquanto estamos caminhando nesta terra e nesse pó, há ainda três forças que diariamente irão lutar contra nós: a carne, que é a nossa vontade íntima, carnal, caída de pecar; o mundo, que é essa sociedade humana facilitadora do pecado; e o diabo, que é o inimigo das nossas almas. Então nós ainda estamos sujeitos às tentações, às fraquezas e ao pecado. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo ele começa a sua conclusão no versículo 10, dizendo: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele falou antes sobre relacionamentos pessoais, marido com mulher, pais com os filhos, patrões com empregados, irmão com irmã, e depois ele conclui: porque nós somos potencialmente fracos, e a nossa fraqueza se manifesta de maneira muito peculiar nos nossos relacionamentos humanos. Isso nós vemos todos os dias. Então só há aqui uma conclusão:
capítulo 6, versículo 10, aos Efésios ele diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele dá aqui, meus irmãos, 3 motivos pelos quais nós precisamos nos fortalecer em Deus. O primeiro motivo está no versículo 11 do capítulo 6. Ele diz para nós não cairmos nas armadilhas do diabo. Impressionante. O diabo, ele prepara armadilhas para que caiamos. Ele diz de maneira clara e gráfica: nós precisamos nos fortalecer diariamente em Deus, porque se nós não estivermos fortalecidos em Deus, nós iremos cair nas armadilhas do diabo. Versículo 13, ele diz: para que nós possamos resistir no dia mau. E esta é outra singularidade da vida humana. Todos nós possuímos dias bons e dias maus em nossa existência. Todos nós. E talvez você esteja vivendo o seu dia mau hoje, aqui nesse lugar. Talvez seu coração esteja angustiado, talvez sua fé esteja abalada, talvez você esteja vivendo um problema familiar, conjugal, relacional, ministerial, não sei, que está retirando o seu sono e a sua paz. E você está aqui, e Paulo está dizendo: só existe uma coisa, porque o dia mau chega para todos nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ele utiliza aqui até uma certa redundância: nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Do seu poder. Para nós não cairmos nas armadilhas do diabo e para nós resistirmos quando o dia mau chegar. Meus irmãos, olhem bem para mim e pensem comigo. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder hoje. Porque nós não sabemos quando o dia mau há de chegar. Pode ser amanhã. E precisamos estar fortalecidos no Senhor. É claro que Ele vai trazer aqui essas armas para sermos fortalecidos no Senhor, essa couraça, e dentre partes dessa couraça é a palavra de Deus, é a oração, é a comunhão. E justamente no versículo 18 e versículo 19, no capítulo 6 aos Efésios, Paulo pede oração, e isso é para mim impressionante. Ele pede oração por ele mesmo. Ele termina a carta dizendo: irmãos, e orem também por mim. E ele pede oração apenas por uma coisa. Ele não pede oração por sustento, não pede oração por boa saúde, não pede oração por aceitação entre os apóstolos. Ele pede oração para que lhe seja dada, no abrir da sua boca, na evangelização, lhe seja dada intrepidez para a pregação do Evangelho. Para mim isso é impressionante, porque quando eu leio esse texto eu penso o seguinte: alguma coisa parece que está fora de ordem, porque a figura que eu faço de Paulo em minha mente é uma pessoa extremamente intrépida, é o mais valente dos valentes, era aquele que pregava ser expulso da cidade, era aquele que pregava debaixo de ameaças, era aquele que era preso e pregar na prisão. Se havia uma pessoa, uma figura bíblica neotestamentária, intrépida na evangelização, na minha mente, era o apóstolo Paulo. Mas é interessante que ele pede oração por uma coisa, e ele pede oração por isso, para que lhe seja dada intrepidez. Irmãos, parece que há uma ligação entre a espiritualidade e proclamação do Evangelho. Quanto mais nós cremos, mais nós proclamamos a Cristo. E parece também que intrepidez na pregação do Evangelho não é algo natural, é algo dado por Deus. Se o apóstolo Paulo orou dizendo: me seja dada intrepidez, nós precisamos orar todos os dias, para que Deus nos dê intrepidez. E ele diz: para a pregação do mistério do Evangelho. O Evangelho de Jesus precisa ser proclamado. Eu gostaria de encerrar, e gostaria de, antes de fazer um resumo das aplicações e implicações, eu gostaria de partilhar algo que eu assisti anos atrás. Foi um documentário naquele canal Discovery Channel, um documentário que me parecia interessante, pois era sobre, o título era Leões e Búfalos, na África do Sul. E era um grupo de cientistas que esse grupo de cientistas tentava descobrir o seguinte: o que faziam os leões e leoas, o que faziam os leões agachados na relva, observando a manada de búfalos
durante meia hora ou até 3 horas antes de atacar os búfalos? Essa era a pergunta que os cientistas tentavam responder. O que esses leões faziam? E eles observaram que os leões ficavam ali meia hora, às vezes até 3 horas, observando, e quando um partia para o ataque, os outros seguiam, e muitas vezes todos atacavam o mesmo animal, ou os 2 mesmos animais, mesmos búfalos. Qual era o critério? Havia um critério, havia algo do instinto animal que dava essa direção. E eles começaram a fazer aquela investigação interessante. Colocaram câmeras durante a noite, sobrevoaram, tiraram fotos, mandaram especialistas durante 3 meses e não descobriram nada. E aí os cientistas, eles mudaram então de metodologia. Eles pensaram o seguinte: observando os leões não dá para concluir nada, então nós precisamos observar outra coisa. Vamos observar a carcaça do animal que eles matam e comem. E eles começaram agora a analisar a carcaça, porque os leões atacavam um búfalo, comiam o búfalo e deixavam para trás os restos, a carcaça. Eles começaram agora a analisar aquela carcaça em diversos lugares, em mais de 15 lugares diferentes, e eles chegaram à seguinte conclusão: todo animal, todo búfalo que os leões atacavam, matavam e comiam, estavam enfraquecidos. Ou eram novos demais, ou eram velhos demais, ou estavam doentes demais para comer. Parece que os leões ficavam ali agachados, à espreita, observando e procurando os mais fracos ou os pontos de fraqueza. E quando saíam, tinham certa unanimidade que estes eram aqueles que nós poderíamos agora atacar e vencer. E ao assistir aquele documentário, veio à minha mente justamente isso, sobre o diabo como leão ao nosso redor, então à espreita e quem sabe observando os nossos pontos de fraqueza. Olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo. Qual é a área de fraqueza na sua vida hoje que precisa ser urgentemente fortalecida pelo Senhor Jesus? Qual é a área de fraqueza na sua vida hoje que o Senhor te trouxe e me trouxe também para esse encontro da fé reformada com muitos planos, mas talvez este seja um dos planos do Senhor? Qual é uma área de fraqueza que você, como pai, como marido, como esposa, como crente, como filho, como pastor, como missionário, como professor de teologia, você como presbítero em sua igreja, qual é a área de fraqueza que hoje nós percebemos em nosso coração e que precisa urgentemente ser tratada pelo Senhor? E o trato do Senhor não é o trato da fraqueza. O Senhor se compadece de nós e fortalece a nossa fé para enfrentarmos as nossas áreas de fraqueza. Parece-me que o Senhor não tira necessariamente a fraqueza ou as armadilhas ao nosso redor. O Senhor nos fortalece para passarmos e não cairmos na armadilha, para enfrentarmos o dia mau e para termos intrepidez na proclamação do mistério do Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus. Portanto, 3 implicações quanto a Jesus como supremo sacerdote. A primeira implicação: a mensagem de Cristo, do Cristo vivo, deve ser proclamada. A segunda: a fé em Cristo como supremo sacerdote, ela é possível. E a terceira: Jesus conhece as nossas fraquezas como supremo sacerdote, e é Ele quem nos fortalece. Diga comigo: fortalece. Jesus conhece as nossas fraquezas, pois esteve conosco e está conosco. Jesus se compadece das nossas fraquezas, portanto você não está sozinho nessa batalha. E Jesus providencia um trono da graça, do qual, se aproximados, Ele há de nos fortalecer. Louvado seja o nome do supremo sacerdote Jesus. Gostaria que nós gastássemos os próximos 3 ou 4 minutos orando. Você pode curvar sua cabeça nesse momento e orar pela sua vida. Você pode orar pela